Boa noite a todos e todas. Eu sou Ana Rossi, estou aqui para mais uma live de um romance que eu vou apresentar daqui a pouquinho. É um romance de literatura francesa, um romance bem atual, sobre vários temas. A história, vamos conhecê-la. Então, boa noite, boa noite, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu sou Ana Rossi. Então, vamos começar mais um vídeo, uma live sobre um romance que eu vou apresentar hoje. Como vocês já devem saber, eu gosto muito de ler os romances, trechos de romances, ou em português, nesse caso, como o texto sobre o qual eu me baseei, ele está em francês, eu mesma traduzi, mas é um romance que já foi traduzido aqui no Brasil esse ano ainda, mas como eu não tenho a tradução, resolvi traduzir. Então, antes de mais nada, eu quero aqui apresentar os meus livros. Este é Eternos Caminhos Efêmeros, que vocês podem... É um livro de poesia que eu autotraduzi do francês, e ele, então, está à venda comigo. Para quem está em Brasília, em breve ele vai estar na editora da Universidade de Brasília. Tem esse também, que é um livro de crônicas, meu também, que eu lancei ano passado, na medida de mim mesma. E já houve lançamentos em Brasília, vou estar lançando novamente na Bienal. E tem esse aqui, que é um livro de tradução de poemas de Miguel de Unamuno, que eu traduzi esse ano pela editora da Universidade de Brasília. Então, como toda sexta-feira nós estamos ao vivo, às 20 horas, eu começo então essa live para falar deste livro aqui. Este livro aqui é um livro que eu tenho ele em francês. É um livro de uma autora da República dos Camarões. Ela se chama Djaïli Amadou Amal. Ela é muçulmana e ela escreveu esse livro aqui, que foi premiado. Então eu vou apresentar este livro. Ele já foi traduzido aqui no Brasil pelas edições Ima Editorial do Rio de Janeiro, e o título é As Impacientes, mas vamos com calma. Então, Djaïli Amadou Amal é a autora deste livro. Ela então nasceu em 1975. Aqui eu sempre trago informações sobre o autor, sobre o país desse autor, o contexto no qual a história se desenrola. Então, ela nasceu em 1975 na República dos Camarões, que se encontra na costa oeste da África. É um país pequeno, mas com muitos grupos linguísticos. Tem mais de 200 grupos linguísticos na República dos Camarões. E ela dirige uma organização, uma ONG, né, como a gente fala, intitulada em francês Femmes du Sahel, são as mulheres do Sahel, que Sahel é aquela região da África. Então, esse livro, vamos contar um pouquinho a história deste livro. Ele é publicado pela primeira vez em 2017 e 2017, algumas fontes falam de 2017, outras de 2019, sobre o título Munial, Les Larmes de la Patience. Então, Munial, As Lágrimas da Paciência. Ele foi publicado pelas edições Proximité, na República dos Camarões, e em 2020 ele é, digamos, reescrito. Existem várias entrevistas da autora falando sobre isso. O livro é reescrito, o título é alterado e ele é publicado novamente pelas edições Emmanuel Collat. Então, é essa edição aqui. Boa noite nos bastidores que entrou agora. Essa é a edição que eu tenho, tá? Então, é uma edição de 2020 e esse livro foi
ele recebeu vários prêmios. Ele recebeu um prêmio em 2019 na África ainda, de uma fundação que se chama Orange. E recebeu também um prêmio. Boa noite, Catarina. Ele recebeu também um prêmio do Goncourt des Lycéens na França. E ele recebeu também um prêmio no Salão do Livro, em Paris, o prêmio da imprensa pan-africana. Então, ele foi lido já, né, por vários leitores, e ele ficou conhecido quando ele ganhou esse prêmio do Goncourt em 2020, e ele foi, inclusive, dos lycéens, né, que é o ensino médio na França, e ele foi conhecido no Brasil pelo prêmio Goncourt. Boa noite nos bastidores. Pelo prêmio Goncourt, que é um prêmio que está aqui, ele existe aqui no Brasil, digamos, a versão brasileira está aqui no Brasil. Esse prêmio é um prêmio francês, mas ele foi divulgado em vários países, e o primeiro país aonde ele foi, digamos, reconstruído foi aqui no Brasil. Nós estamos hoje no, se eu não me engano, 5º ano do prêmio Goncourt, e eu tenho um grupo de leitura e aqui em Brasília desses romances, e este então foi um livro que nós já lemos. O que diz esse livro, né? As Impacientes. Primeiro que aí eu tô falando do texto em francês, tá? Porque eu não vi, eu ainda não li a tradução em português. A tradução em português ela foi feita por uma editora carioca do Rio de Janeiro, que se chama Ima Editorial. Inclusive, eu troquei mensagens agora de tarde com eles, né? E soube, inclusive, o nome da tradutora. Então é muito bom que editoras brasileiras estejam rapidamente traduzindo livros. Boa noite, Genilda. Estejam traduzindo livros que trazem uma temática, às vezes, que não é abordada desse jeito, porque aqui tem muitas características culturais. Boa noite. Tem muitas características culturais que a gente vai percebendo no âmbito do livro, embora a gente tenha também, digamos, uma conversa, né? Uma conversa, o que ela conta aqui, a gente entende muito bem o que está acontecendo, então, mas é uma outra realidade, mas essa realidade conversa também com a nossa, e a gente vai ver em que sentido. Então, o texto em francês, ele é todo feito, ele é escrito com uma linguagem bem direta, as frases são muito claras, então não tem, digamos, problemas muito de vocabulário, do léxico. O que tem é um enredo, é um texto às vezes bastante difícil. Ele fala, tem uma palavra em Peul. Peul é uma das línguas faladas na costa oeste da África e na República dos Camarões, que se chama munial. Se eu pronuncio em francês é munial, que significa paciência. É uma palavra, tem várias palavras em Peul que vão aparecer durante toda a história, as histórias que depois vão se cruzar, a gente vai ver como é que elas vão se cruzar, mas essa palavra paciência, ela abre o livro, tem vários provérbios que falam dessa palavra munial, que é paciência. A autora traz provérbios também da cultura Peul sobre esta palavra, e aí a gente fica se perguntando por que tem tanto, por que essa palavra aparece tantas vezes, e é a presença dela que vai trazer digamos, o fio da meada. Todo fio, todo texto, todo romance tem uma lógica, tem uma construção, tem algo que liga as diferentes partes. Quando a gente constrói um romance, a gente tem que ter essa linha. Essa linha no processo criativo, nem sempre ela aparece claramente, mas
o leitor precisa ver como é que isso acontece e também o autor do texto, ele vai trabalhando, e o trabalho de reescritura, a meu ver, é costurar essas questões internas do romance, e nesse caso é toda a semântica da palavra munial. Eu pronuncio a francesa ou então a brasileira, como eles pronunciam, eu não sei, porque eu não falo essa língua. Então, qual é a estrutura do romance, né? Deste romance aqui. O livro tem 3 partes, eu tô aqui com a minha colinha, eu sempre gosto de estruturar as minhas lives, embora tenha uma dimensão de improviso, eu gosto sempre de ter o material pronto, e aí eu fico mais, eu consigo improvisar com maior facilidade. Então o livro tem 3 partes, e cada uma dessas partes leva o nome de uma das personagens femininas. Tem várias personagens femininas e masculinas. As femininas são as protagonistas, a gente vai entender também por quê, mas digamos que a história se focaliza em cima dessas 3 personagens. A primeira chama-se Hamla, a primeira história que nos chega nesse livro. A narradora começa a contar na página 13. Hamla. Essa parte ela se estrutura a partir de 10 subcapítulos relativamente curtos, e depois, na página 81, então a gente tem um equilíbrio de páginas. É a segunda personagem que nos é apresentada pela narradora, que se chama Hindu. Lembrando aqui que em francês o OU é o som de U em português, tá? Então é Hindu ou Andu, mas eu leio aqui Hindu. E aqui tem 7 subcapítulos, que também são subcapítulos relativamente curtos. E, por fim, a última, que está na página, a história dela começa, embora exista um entrelaçamento, a história mesmo dela começa na página 155, e o nome dela é Safira. E nessa parte, boa noite, Nirton. Nessa parte aqui, nós temos 7 subcapítulos também curtos. Então, existe um equilíbrio tanto da estrutura do romance, deste romance aqui, lembrando que eu estou falando da edição em francês, mas o livro já foi traduzido aqui no Brasil, As Impacientes, pela IMA Editorial do Rio de Janeiro. Eles estão no Instagram, respondem bem rápido, né? Eu contei, já tive essa interação hoje à tarde com eles, então eles respondem realmente rápido. E o interessante é que a gente começa a ler, né, essas histórias, a priori, a gente acha que são histórias... Boa noite, Nirton. A gente acha que são histórias separadas, e não. Elas têm as personagens femininas as histórias das personagens femininas vão se entrelaçando, tanto do ponto de vista familiar, quanto do ponto de vista das situações que as pessoas começam a viver. Então tem uma interação entre essas personagens. E qual é o tema deste livro aqui? Repetindo, boa noite, Valesca, tudo bem? Qual é o tema central? É a questão da poligamia e a violência em cima desses personagens. Então, cada uma dessas personagens vai viver uma situação de violência, algumas de extrema violência, e a gente vai ver como é que isso acontece e quais são, digamos, os recursos que a narradora traz pra gente. O que ela nos diz, né? Ela é da República dos Camarões, muçulmana, com uma ONG que se intitula Mulheres do Sahel. Lembrando que o Sahel é uma região ali da África do Oeste, tá? Bom, então a primeira, a
A Hamla é uma adolescente, no início da história começa, a gente vê o sonho dela, ela quer estudar farmácia e ela está muito apaixonada, ela tem um namorado com quem ela pretende fazer a vida dela, mas a família obriga ela a se casar com um homem mais velho e já casado. Então, não só ela tem que abandonar todos os sonhos dela, mas esse homem já tem uma família. Então a gente entra numa situação de poligamia como um sistema de construção de relações entre homens e mulheres. A segunda é a hindu, né? Eu já falei aqui, ela é a segunda que aparece na narração, Andu. Ela é a meia-irmã de Hamla, então elas têm o mesmo pai, e ela foi obrigada a se casar com o primo dela. O primo dela, que a gente vai ver também, eu sempre leio aqui alguns trechos, eu amo ler, já falei isso em várias lives, então aqui, como o texto está em francês, repetindo, não tive acesso ao texto em português, eu mesma traduzi os trechos que para mim, ilustram com maior intensidade essa trama, esse enredo deste livro. E a última é a Safira, que é a primeira esposa desse senhor, que é um personagem bem rico, aonde chega Hamla. Então a gente vai ver aí uma relação no âmbito doméstico. As três histórias acontecem no âmbito doméstico, com a presença de familiares, porque muitas vezes são estruturas familiares onde não é só o casal, tem toda uma estrutura familiar a qual ela se refere muito bem, e a gente vai vendo as violências que vão acontecendo, as pressões que vão acontecendo. Então o enredo ele vai se tecendo, ele vai se construindo relativamente no decorrer da leitura a partir desta questão da poligamia. Mas uma poligamia institucionalizada e os efeitos, principalmente, sobre as mulheres. Então, o que acontece com essas mulheres no âmbito dessas relações poligâmicas e como é que tanto as mais novas quanto as mais velhas, o que acontece com elas? E o que elas podem esperar em termos de controle da sua vida, controle do seu destino, controle das suas vontades, o que é que elas podem fazer? Então, a história, a primeira parte começa então com a chegada da Hamla na casa do seu marido, né? Essa pessoa bem mais velha do que ela, e ela é acolhida pela primeira esposa. Então, a primeira parte do romance é a Hamla, aí tem a meia-irmã dela, e a terceira é a esposa. Então, a gente tem quase uma conversa no âmbito da estrutura do romance entre aquela que chega, que é a segunda esposa, que tem que prestar, tem toda uma série de códigos, né, que ela tá chegando na casa da outra, que é a mais velha, e depois tem a visão da outra, que é a que está na casa dela, e vê chegando aquela novata. E no meio dessas duas tem a história da minha irmã, da Hamla, que é a Andu. Então ela chega na casa da Safira, e ela tinha uma... Como é que ela fala? Tem muitos monólogos interiores nesse romance. E ela achava que a mulher era feia, horrorosa. E não, ela fica muito surpresa porque a Safira é uma mulher muito bonita. Tem uns 30 anos, a Hamla tem 17 anos. Como eu falei, ela está apaixonada, ela tem um namorado com quem ela pretende ter os projetos de vida dela. E a família obriga ela a casar. A gente vai entendendo também que aí a família obriga ela a casar porque tem questões de dinheiro envolvidas, o pai, de alguma maneira, e os tios vão se beneficiar com esse casamento, porque esse homem é rico, e então ela chega nessa casa e ela se depara com uma mulher muito bonita, mas muito magoada com toda a situação.
Então, a gente vai ver o que vai acontecer nessa luta, nessa guerra entre as duas, com esse marido que já vivia com uma mulher, tinha filhos com essa mulher, e ele então escolhe, nesse sistema poligâmico, né, ele escolhe ter outra mulher e ele traz essa outra mulher para dentro da casa dele, porque o sistema poligâmico permite isso. E o que vai acontecer entre as duas que são obrigadas a conviver? O final eu não vou contar porque ele é realmente muito surpreendente. Eu aconselho vocês a ler, ou pelo menos assim, a se inteirar, porque realmente é muito surpreendente. Então eu não vou, como se diz, né? Eu não vou dar o spoiler. Boa noite, quem tá chegando aí. A segunda história, ela é muito mais dramática, porque é a meia-irmã da Hamla. Ela é obrigada também, são casamentos, sempre casamentos forçados, né? Obrigados, ninguém escolhe, a mulher não escolhe. Ela é obrigada a se casar com um primo. E esse primo dela, ele é muito violento. Ele tem uma maneira de viver as coisas, de fazer as coisas. Então, ele é profundamente violento. E essa violência que ele exerce contra a jovem esposa, que é a prima dele, a família toda coberta. A família, as mulheres, os homens, ninguém cuida dessa moça. E o fim dela é meio trágico, é completamente trágico, porque ela, também não vou dar o spoiler, vocês vão talvez entender, provavelmente vão entender aí no trecho que eu selecionei, mas essa moça, ela realmente, ela não consegue, né? A violência é tamanha que o fim dela é realmente muito dramático. E a terceira história, né? O livro é cheio de reviravoltas. A terceira história, na minha interpretação, é o contraponto, digamos, é a outra parte da primeira. Aí a gente tem a Hamla, né, a jovem que chega na casa da Safira, então a primeira e a terceira história, e a terceira, a Safira, ela já tá lá instalada, ela é mãe de família, ela cuida do marido dela, ela ama o marido dela, e ela fica completamente desesperada com essa situação de uma nova esposa chegar, porque o marido, inclusive, nem falou para ela que ia se casar novamente. Ele simplesmente se casa novamente. Ela fica sabendo disso pelo boato, pelo ouvir dizer, e aí um dia avisam ela que ela tem que se preparar, porque a moça tá chegando, a jovem tá chegando. Então, é toda a reavaliação dela no sentido da relação que ela teve com esse marido, com o amor que ela tinha, porque o amor no fundo vai acabando, né? E esse processo ele vai sendo construído aos poucos também. A gente vê a decepção dela, a gente vê as decisões que ela vai tomando, e ela tem uma personalidade, todas têm uma personalidade muito forte, a do meio, né, que é no fundo engolida pela situação de violência terrível que ela vive. A Safira, também não vou dar spoiler, porque o final também é surpreendente, mas ela fica naquela tensão de acolher a outra, porque ela é obrigada a acolher. As outras mulheres falam, você tem que acolher a outra, ninguém pode ver você chorar, você tem que se controlar. Então a violência é uma violência assim profunda, física, na psique, de você ter que lidar com uma situação que você não escolheu, mas que na sua casa vem outra mulher para ser a esposa do seu marido. Então, a briga toda dela, né, entre aspas, é expulsar a jovem, né, e marcar o território dela. Porque numa sociedade poligâmica, pelo menos como apresenta a Jaeli aqui nesse romance, ela não tem a possibilidade de se separar, ela não tem a possibilidade de ir embora, ela não tem essa possibilidade. Aí vem aquela palavra munial, né, termina com L, então em francês é o L e em português é o U. Então munial, paciência, que como eu falei, estrutura todo o romance do início ao fim. E todos
praticamente os 3 capítulos aqui. Paciência, minhas filhas. Munial é o primeiro, o segundo também e o terceiro também. Então, todos eles começam com essa palavra munial. Então, a trama toda, ela, a partir do momento que a gente começa a ler, a gente entende que essa relação, ela perpassa as relações familiares, porque são famílias onde várias gerações vivem juntas, são pessoas que vivem juntas. Então, você tem a mãe, você tem a irmã da mãe, a tia, o primo, os tios, todo mundo vive. Se não vive na mesma casa, ela mostra isso muito bem aqui. A estrutura, as casas são próximas. Então, em francês, a gente chama isso de concession, que é tipo assim, quase um bairro, né, de várias casas juntas, fechadas, um condomínio fechado. E aí, onde tem essas interações. Então, todo mundo tá ali, todo mundo sabe das coisas, e aí a gente vai ver o que vai acontecer. Então, eu vou começar a minha leitura, né? Como eu falei, eu amo ler e aproveito essas lives para exercitar o que eu amo fazer, uma das coisas que eu amo fazer, eu amo muitas coisas, mas essa é uma delas, a leitura. Então, nesse caso que vocês vão ler aqui, da página, que eu vou ler aqui para vocês, é da página 15, que eles a serem submissos, exatamente, o Evangelho de Paulo. Aí, no caso, Genilda, é o Alcorão. Então, no próprio, como ela é muçulmana, né, de criação, de educação, ela fala, aí tem toda uma questão do Alcorão que aparece várias vezes no livro, trechos. E aí também uma discussão, não, mas isso não foi dito pelo profeta, isso foi acrescentado depois. Então mas o Alcorão realmente ele é colocado em questão no âmbito deste livro em vários momentos. Então Hamla, né? E aí, quando ela sai essa é uma cena, digamos, é quase uma cena de filme. Eu sou muito visual, então quando eu olhei, eu li, eu imaginei a cena. Literalmente, imaginei a cena e imaginei muitas cenas, né? É muito visual, a maneira como ela conta. Você enxerga as coisas. Então, aqui é a cena no dia do casamento da Hamla e da Hindu, que foram criadas juntas, né? Como eu falei, elas têm o mesmo pai, mas não tem a mesma mãe. E elas, então, o casamento ocorre no mesmo dia. Então, essa é a cena do casamento. Então, página 15, né? Tradução minha aqui do texto. Paciência, minhas filhas. Munial. Esse é o único valor do casamento e da vida. Esse é o único valor de nossa religião, de nossos costumes. O polaco, que é já em Peul, né? Eu falei que é a língua que volta muitas vezes no texto. Coloquem isto em suas vidas, coloquem isto no seu coração, repitam isto ao seu espírito. Munial, vocês não devem jamais esquecer disto, dizia meu pai com uma voz grave. De cabeça baixa, a emoção toma conta de mim. Minhas tias me levaram, eu e a Hindu, né, minhas irmãs, nos apartamentos de nosso pai. Fora dali, a barulheira deste duplo casamento estava a mil. Os carros já haviam estacionado, as famílias esperavam impacientes, as crianças excitadas com toda esta festa gritam e dançam em volta dos carros. Nossas amigas e nossas irmãs mais novas, inconscientes da angústia na qual nós nos encontramos, estão ao nosso lado. Elas sentem inveja, sonham com um dia no qual elas também serão as rainhas da festa. Os griots, acompanhados por músicos de alaúde e de pandeiro, estão ali. Eles cantam muito alto elogios em honra da família e aos novos genros. Meu pai, ele está sentado no seu sofá favorito. Ele bebe tranquilamente um copo de chá perfumado com cravo. Hayatu e o Maru, são os tios, meus tios, também estão ali com alguns amigos próximos. Esses homens têm como dever dar-nos os seus últimos conselhos, listar nossos futuros deveres de esposas e depois dizer adeus.
não sem ter nos dado suas bênçãos. Munial, minhas filhas, pois a paciência é uma virtude. Deus ama as que têm paciência. Repete meu pai, imperturbável. Hoje, terminei meu dever de pai em relação a vocês. Já cuidei de vocês, dei instrução e hoje confio vocês a homens responsáveis. Vocês são agora jovens, daqui a pouco, jovens mulheres, daqui a pouco serão mulheres de fato. Vocês estão casadas e devem respeito e consideração aos seus esposos. Verifico se meu casaco está bem colocado. É uma magnífica alquibare, outra palavra em Pearl. Estou sentada com minha irmã hindu aos pés de nosso pai, sobre um tapete turco vermelho vivo que denota com nossos vestidos escuros. Estamos com nossas tias que, designadas como nossas grandes camo, outra palavra Pearl, cumprem a função de damas de honra. Como a cada casamento, Gogô Nenê, Gogô Diá e suas apaniguadas têm toda a dificuldade do mundo de esconder a emoção. Apenas a emoção, a respiração trai o silêncio. Lágrimas cavam sulcos profundos em suas bochechas enrugadas. Sem falso pudor, elas mostram seus olhos vermelhos. Por meio de nós, elas revivem seu próprio casamento. Elas também foram levadas ao pai delas para um último adeus e receberam estes conselhos dados de geração em geração para toda recém-casada. Munial, minhas filhas, disse meu tio Hayatu. Então esse é o primeiro trecho que eu decidi traduzir. Eu peguei, no fundo, um trecho de cada parte, ou 2 trechos de cada parte, para ilustrar o que eu falei no início, né? A questão de como é que cada uma, o ponto de vista de cada uma dessas mulheres. Então, aqui elas estão casando, são 2 jovens, e elas estão na frente do pai. Então, o pai está falando Munial para elas, e o Munial é essa trama que vai até o final de obediência ao marido, de aceitação, de paciência, né? Munial, como eu falei, significa paciência em língua Pearl. E aqui nós temos na página 71, boa noite, Lucy. Na página 71, aí eu vou ler só um trecho, que é o final desse trecho da Hamla. Quando os convidados entraram, boa noite, quando os convidados entraram, o imam entrou, segurando uma prancheta onde estavam escritos os últimos versículos do Alcorão. Ele fez Hindu repetir o texto sagrado, depois foi a minha vez. Todas as mulheres que nos acompanhavam choravam. Cada uma revivia, por meio de nossa história, sua própria angústia e suas desilusões. O que compreendi somente anos depois. Quando o Marabu saiu, uma vez sua missão terminada, um griot levantou-se e começou a repetir 3 vezes com uma voz estridente. Oh, pessoas ilustres, é Aladi Sa, filho de Aladi Amadou, que se casa com Hamla, filha de Aladi Bubakari. O valor de sua dote equivale a 10 cabeças de boi já dadas, e não como crediário. Todos entenderam isto. Vocês são testemunhas. Deus permita que seja uma felicidade este casamento. Então aqui a gente tem, aí a Genilda havia falado da religião, aqui a gente tem, é um dos trechos onde isso entra claramente. E aí, na página 73, digamos, o final. A Hamla já entendeu tudo, ela ainda vai entender as coisas depois na casa do futuro do marido dela, com a primeira mulher do marido dela, mas ela já entendeu e ela tá muito triste, ela tá profundamente entristecida com o que ela tá entendendo. Então ela diz, ela é um monólogo, essa parte é um monólogo interior com o pai dela. Aí ela fala, ó meu pai, não entendo. Teus negócios vão bem como os de meu tio, então por que me sacrificar em nome de uma cupidez cada vez maior?
Tem tantas meninas na família, algumas estariam felizes em estar no meu lugar. Então, por que eu? Ó, meu pai, você tem tantos filhos, mas é cômodo ter filhas. É possível desfazer-se delas tão facilmente. Ó, meu pai, você diz conhecer o Islão na ponta dos dedos. Você nos obriga a usar o véu, a fazer as orações, a respeitar as tradições. Então, por que você ignora deliberadamente este preceito do profeta que estipula que o consentimento de uma filha para seu casamento é obrigatório? Ó meu pai, teu orgulho e teus interesses sempre passaram antes de tudo. Tuas esposas e tuas crianças são apenas peões no xadrez da tua vida, a serviço de tuas ambições pessoais. Então aqui ela entendeu, a Hamla, ela era excelente aluna, isso eu não falei, ela é excelente aluna, foi construindo nos anos anteriores o projeto de estudar farmácia e ela tinha um namorado que ela gostava e que gostava dela. E a família obriga, então, ela a se casar com essa pessoa. Então, aqui, ela entendeu por parte do pai. Vai ficar faltando ela entender como é que ela vai poder se desvencilhar, caso seja possível, não dou spoiler aqui, se desvencilhar desse casamento, que foi um casamento forçado com esse homem mais velho. E aqui, então, é esse momento em que ela entende profundamente que ela está completamente sozinha nessa questão. Aí vemos, então, eu estou olhando aqui o horário, a Hindu, que é a meia-irmã da Hamla, e a Hindu é uma coisa assim... Eu nem me lembro mais para falar em português. A déchiré mon cœur. Ela rasgou meu coração. Realmente muito dura o que ela viveu. Ela também tem 17 anos, é bem jovem, e ela é casada, obrigam ela a casar com o primo. Então aqui, para vocês verem, né, o que aconteceu com ela, na página 92 é uma das situações que acontece com ela. Assim que ele entra, então ela se casou, teve a cerimônia e ela entra no quarto com o primo. Então ela tá ali a primeira noite juntos, né? Assim que ele entra no quarto, sem mesmo olhar para mim, Mubarak coloca música. Sentada no tapete, no canto mais escuro, estou encolhida o mais que posso. Minha crise de lágrimas me cansou e deixou-me completamente abatida. Minha garganta é pura angústia. Aí, aqui está minha prima e querida esposa. Você vem? Vamos consumir o casamento bem rapidinho. Eu disse a você que este dia chegaria rapidamente. Por favor, pare com essas besteiras e tire rapidamente a roupa. Detesto mulheres púdicas. No auge do meu terror, sabia que nada estava acontecendo normalmente. Mubarak não apenas tinha bebido, ele também engoliu comprimidos de tramadol com Viagra, um coquetel que ele conhece bem, como muitos jovens daqui. Encontra-se isso a cada esquina, tanto no verdureiro quanto nos vendedores ambulantes. Na noite de núpcias, os homens não hesitam em engolir estas drogas para se revigorar, ter certeza da energia deles e uma virilidade à medida de seu ardor aumentado. Tire a roupa, você está ridícula com seus véus. Por favor, quer brincar? Está bem, vamos fazer isso. É até melhor que você resista um pouco. Teria um prazer em tirar a tua roupa. Ele subiu o volume da música, depois começou a tirar a roupa tranquilamente. Encolhi-me mais um pouco no meu canto. Tinha tanto medo que meus dentes batiam um contra o outro e eu tremia feito uma folha. Ele sentou-se na cama, me lançou um olhar sem piedade e disse: Então, você vem de sua própria vontade ou você prefere que eu venha te buscar? Por favor.
ele se levanta bruscamente e com um movimento imprevisível me joga brutalmente sobre a cama e arranca minhas roupas. Eu me defendo como posso. Quando ele rasga meu corpete, eu mordo ele ferozmente. Ele tira a mão de onde escorre gotas de sangue. Boa noite, Márcia. Furioso, estou lendo aqui um dos trechos deste romance sobre o qual eu estou fazendo a resenha e fazendo a leitura. Furioso, ele começa a me bater. Grito, luto, quando um violento golpe me faz desmaiar e caio sobre a cama. Algumas horas mais tarde, não tenho mais força nem de gritar, nem de derramar lágrimas. O silêncio reina no quarto. Gritei tanto, chorei tanto, supliquei, não tenho mais voz. Encolho-me na cama, machucada, o corpo cheio de equimoses e hematomas. Sangro tanto que a cama está encharcada. Sinto muita dor, tento me levantar. Mubarak, que dorme ao meu lado, acorda de repente e me olha com ar cínico. Dormiu bem, querida prima? Sim? O que estou dizendo? Querida prima, espere, não se mexa, estou voltando. Aí tem a sequência da cena, né, que é ultra violenta, a violência continua, e é isso que essa moça vai viver a vida toda dela de recém-casada, a noite de núpcias, a segunda, a terceira, ela é constantemente estuprada pelo marido, que é esse rapaz, que é o primo dela, que não perdoa. No início da história, o primo sempre gostou de drogas e tal, sempre saiu, sempre foi muito violento. E tem uma hora quando eles eram mais jovens, ele tentou abraçá-la e ele ficou com ódio mortal porque ela recusou, ela falou, não quero. E anos depois, ele não esqueceu, quando eles se casam, aí ele é autorizado a cometer todo tipo de violência sobre essa moça e ele vai fazendo isso regularmente, sem nenhum problema, e a família também não interfere, né? Como é que tem aquele ditado que eu não me lembro mais em português como é que no meio de casal não se mexe, né? Não mete a colher. Tem que ver aí se é bem isso mesmo, né? Isso é o que acontece aqui e a gente ouve ainda muitos destes provérbios, né? Entre o casal que acontece, será mesmo? Até que ponto? Então, isso é o que acontece com ela. E aí, a gente vai para o final, ela vai, né, sofrendo violência em cima de violência, estupro em cima de estupro, apanha e... em briga de marido e mulher não se mete a colher. Não sei até que ponto, né? Não sei. É isso aqui que a gente tá falando disso. Então, esses ditados aí, né? Eu pelo menos penso também nisso, né? Por que não meter a colher? Tem que saber o que, mas essa é uma situação que o romance relata de maneira muito clara. Então, na página 151, a gente continua com a Hindu, né, com essa moça, e aí tem, digamos, o desfecho da história dela no presente romance, que então aqui novamente a tradução. O que eu vou ler, vocês vão, né, entender rapidamente do que se trata, eu vou fazer alguns comentários depois. Então lendo aqui a minha tradução, página 151. Dizem que estou doente, que não deveria me mexer. Dizem até que estou ficando perigosa. Este demônio, no texto está Jin. Jin é o demônio, é o espírito maléfico, que me possui, deve ser um macho, porque não suporto mais nem ver meu marido, nem meu pai, nem meus tios. Esse Jin deve estar apaixonado por mim. Dizem que ele entrou no meu corpo quando era mais jovem. Com certeza uma visita na casa dos meus avós, porque na casa deles tem um grande baobab. E todos sabem que os baobabs são os lares dos Jins. Confirma que eu estou louca. Começam a me amarrar
Parece que quero fugir. Não é verdade. Quero só respirar. Por que me impedem de respirar? De ver a luz do sol? Por que me deixam sem ar? Não sou louca. Se eu não como é porque tem uma bola no fundo da garganta e meu estômago está tão tenso que nenhuma gota d'água mais pode entrar. Não sou louca. Se ouço vozes, não é a dos jeans. É a voz do meu pai, a voz do meu esposo e a do meu tio. A voz de todos os homens da família. Munial, Munial, paciência. Volta aqui, né? Se não tiro a roupa, é para melhor inspirar todo o oxigênio da terra. É para sentir o perfume das flores e o sopro de ar fresco sobre a minha pele nua. Tantos panos já me deixaram sem ar da cabeça aos pés. Não, não estou louca. Por que vocês me impedem de respirar? Por que me impedem de viver? Então aqui é o desfecho dessa personagem, né, no âmbito deste romance aqui, aonde, né, tá dito aqui claramente, ela perde a razão. Ela perde a razão e então ela, enfim, não conseguiu viver com essa violência toda que destruiu ela completamente. E a última, nós temos 10 minutinhos, eu sempre gosto de terminar no horário, dá sempre um gostinho de quero mais também, é a Safira, Safira. A Safira, ela a história dela começa na página 157, aqui, ó, Safira. Começa aqui. E começa também com paciência Munial Safira, né? Paciência Munial Safira. Lendo aqui. Lembre-se que ninguém deve saber de teu ressentimento. Ninguém deve adivinhar tua tristeza, tua raiva ou ódio. Não se esqueça. Controle-se. Sangue frio. Paciência. Engulo minhas lágrimas. Ergo os olhos para o céu para impedi-los de chorar. Minha tia continua. Todas as mulheres vão olhar para você. Elas vão te escrutar para surpreender teu desespero, tua hostilidade em relação a ela. Sem exceção, elas esperarão o momento em que você cairá. Tudo vai ser questão de 1 minuto. Bastará que você mostre tua tristeza para elas rirem de você. Bastará que você baixe 1 segundo a guarda para que a tua co-esposa ganhe a jogada para sempre. Não há pior inimiga de uma mulher do que uma outra mulher. Não lhe dê jamais a ocasião de falar mal de você. Controle-se, fique forte, não fraqueje. E a última frase deste trecho é: meu esposo tem uma nova mulher. Então aqui como eu falei, né? O romance conversa internamente. Então tem a Hamla chegando, toda a história da Hamla. Tem a Hindu que tá no meio ali, que é a meia-irmã da Hamla. E tem a Safira, que é a esposa que já é casada com esse homem, aonde chega a Hamla, que é a nova esposa com quem ele decidiu casar. Então aí é o encontro das duas mulheres, a que já está na casa e a que chega, primeira e segunda esposa. E aqui é o final do romance praticamente e da Safira. Aí a gente vai entender também o que aconteceu. Tem algumas peripécias também, meio surpreendentes. E na página 238, ela diz, ela está observando o marido dela que está fazendo obras na casa. Então a Safira, né, monólogo interior, ela na cabeça dela, só que nós leitores alcançamos esse monólogo dela, e então tradução minha aqui. Aladi, o marido da Safira, que casou com a Hamla. Aladi mandou pintar o apartamento de Hamla, porque a Hamla, aí vou dar um spoilerzinho pequeno, ela conseguiu fugir.
Ela conseguiu fugir, ela arquitetou todo um plano. Eu não vou dizer como, mas ela consegue fugir. Aladim mandou pintar o apartamento de Ramla. Ele está atento junto aos operários, dando ordens para tudo, fazendo-os recomeçar, caso ele não esteja satisfeito. Conheço essa expressão de contentamento em seu rosto. Sei o que significa sua indiferença a meu respeito, sua rapidez ao menor telefonema, sua desconfiança com a minha presença, suas palavras cada vez mais ofensivas. Observo seu novo vigor, sua determinação. Aladim está prestes a se casar novamente. E como da última vez, são os boatos que me trarão a notícia. Por eles, saberei a data do casamento, o nome da prometida, sua família, seu status social. Mas ao contrário da primeira vez, fico calma. Sim, ela virá. Mas quanto tempo ficará? Quanto tempo ela aguentará? Agora tenho certeza de mim e do meu lugar. Não deixarei ninguém pegar esse lugar. Estou tranquila. Pouco importa a esposa que virá. Eu lutarei. Pouco importa suas armas. Eu ganharei. Então essa é a Safira. Quando ela entende, né? Porque já é a segunda vez. Ela já passou, ela também, por todas passaram por vários processos. E ela passa também. Então ela já teve a jovem, a Ramla que veio. Aconteceu várias coisas. Ela travou uma guerra terrível contra a Ramla. No final, ela entende que a Ramla não tem nenhum interesse no marido dela. A Ramla era apaixonada pelo namorado. E aí acontece algumas coisas que eu não vou contar. E no fundo a Ramla consegue fugir da casa. E ela some. Ela literalmente some. É por isso que o ex-marido da Ramla e marido da Safira, ele, agora que ele entrou no jogo, né, de ter uma segunda esposa, ele está preparando essa parte da casa para receber a nova esposa. Então ele já está com tudo organizado, mas ela já entendeu. Ela já entendeu que alguém vem, a nova esposa virá. Só que ela já passou pelo processo todo de saber o lugar dela, de tomar as decisões dela. Como eu falei, em nenhum momento ela pensa em sair. Ela tem a vida, ela morou vários anos com o marido. Claro que no texto fala muito isso. O amor dela, quer dizer, ele destrói o amor dela com o casamento, esse casamento arranjado com a Ramla. Mas ela fala, não, esse é o meu lugar. Eu sou a que esteve com ele, eu vou ficar aqui e não vou deixar ninguém pegar o meu lugar. Então, o que é interessante nesse romance, aí já realmente nos encaminhando para o final, é essa construção psíquica das mulheres. A Ramla, a Hindu e a Safira. E esse contraponto, né, que eu chamei de contraponto entre a primeira e a terceira. E a segunda, ela realmente ela não consegue, a violência é tamanha que ela perde a razão, literalmente. A primeira e a terceira, elas trazem respostas diferentes a esse sistema opressivo, profundamente opressivo, desse munial, né, dessa paciência. Paciência até quando? Paciência. Então tem trechos muito, muito duros que eu também, no âmbito dessa live, não dá para falar de tudo, mas da filha vendo a mãe sendo chicoteada pelo marido, na frente de todos. Quando a filha erra, a mãe é que é culpada. Então a mãe vem, aí o marido dá a chicotada na mãe, na frente de todos. Então a culpada é a mãe, quando a filha desobedece, quando a filha não aceita. Então é toda uma estrutura familiar muito dura que ela retrata neste livro aqui, repetindo que este livro acabou de ser traduzido, foi lançado agora em julho pela editora
Ima Editorial, do Rio de Janeiro. Vocês encontram a conta deles no Instagram. E já finalizando, então, quero lembrar aqui os meus livros esse é o de poesia, Eternos Caminhos Efêmeros. Caso vocês queiram, entrem em contato comigo, acho que chama no inbox, né? Assim que fala. Um livro de crônicas, Eu na Medida de Mim Mesma, 88 crônicas fantásticas, filhas da pandemia. E este último aqui, que é o tradução de Miguel de Unamuno, poemas de Miguel de Unamuno. Tive um grande prazer, eu tenho um grande prazer sempre em escrever. Essa tradução foi muito legal, já fiz um outro vídeo falando dessa tradução. E acabei de lançar também um romance, que faz parte de uma tetralogia, né? 4 romances, 2 já foram escritos, e tem o segundo, que se chama Purificação, eu coloquei no Kindle. Então é isso, agradeço a presença de todos vocês, beijos para todos, uma boa sexta-feira, um bom sábado, um bom domingo, e até a semana que vem. Tchau, tchau!